Pois é, galera, eu comprei uma Sony e dessa vez não é brincadeira, eu comprei uma Sony A7S III. E vou falar um pouquinho para vocês sobre as minhas primeiras impressões com essa câmera aqui, que tá me impressionando demais. Pois é, galera, muitos de vocês me conhecem como um Nikonzeiro, né? Um cara que usa Nikon, porque Nikon cada vez menos gente usa assim no Brasil, não é um negócio que está muito difundido. E eu sempre falava sobre os meus equipamentos Nikon. Eu já tive uma Nikon D5, como vocês sabem, que eu vendi há pouco tempo. Eu tenho ainda uma Nikon Z6, que eu ainda não sei se eu vou vender ou não. E agora eu adquiri uma Sony A7S III. Se você voltar um pouquinho aqui no canal nos vídeos, você vai ver que eu produzi um vídeo sobre por que eu não utilizo Sony. E é bem interessante que agora eu estou comprando uma Sony e você vai dizer, nossa, mas que cara hipócrita. Falou que não usaria Sony e hoje em dia está comprando. Eu acho que mudou muita coisa desde aquele momento que foi final de 2019 para agora que me fez migrar para Sony, certo? E vamos lá, por que eu resolvi então pegar uma Sony A7S III e não uma Nikon Z6 II primeiro? Primeiro porque não seria exclusivamente eu comprar uma Nikon Z6 II, eu teria que comprar lentes pro sistema. Até então eu estou utilizando o sistema FTZ, né? Esse adaptador que vai aqui. E aqui, por exemplo, esse kit aqui na Z6, ele é uma 16-35mm f4, certo? Essa lente toda. E dá uma olhada no que é uma 17-28mm f2.8 na Sony. Olha a diferença de tamanho desses dois conjuntos. E de peso também, isso aqui deve ser a metade do peso. Isso faz uma grande diferença para gimbal, principalmente. Eu comecei a sentir minha coluna, eu achei que eu tinha que começar a utilizar equipamentos mais leves. E é interessante perceber que aqui a gente tem o dobro de luz chegando no sensor, né? A gente está falando de uma f2.8 e ali de uma f4. Então, essas lentes Tamron foram um fator muito relevante para eu decidir de fato para a Sony, tanto por elas serem compactas, como pela qualidade, como pelo preço. Você não encontra lentes baratas assim no sistema Z da Nikon. Se eu quisesse ter comprado a 14-30mm f4 da Z, eu iria gastar mais do que o dobro, quase uns 10 mil reais para comprar. Então esse foi um fator bem relevante, eu diria, para minha escolha para ir para a Sony, que eu percebi que a Z tá ainda com os preços muito altos para lentes, principalmente. Então estava muito difícil de conseguir comprar as lentes Z. Já na Sony, por incrível que pareça, a gente tem lentes mais acessíveis. Antes de tudo, importante falar, tudo isso aqui que vocês estão vendo na mesa aqui, eu comprei na Brasil Box, que é a minha loja de referência, é a loja onde eu compro todos os meus equipamentos. Vai ter o link aqui embaixo para você ir lá dar uma olhada. Inclusive, se tem coisas que você quer que não tá lá no site, você pode falar com o Marcos diretamente lá, que ele consegue esses produtos para você. Ele tenta trazer tudo, certo? Tudo que você precisar de fotografia e vídeo. O cara é incrível mesmo. Não tenho como recomendar mais a Brasil Box. Excelente atendimento, excelentes preços, produtos chegam muito rápido. Primeira coisa que eu quero falar, isso aqui é um sistema caro? Sem sombra de dúvida, é muito caro. Eu gastei bem mais comprando uma Sony A7S III do que eu gastaria comprando uma Nikon Z6 II. Uma Nikon Z6 II hoje em dia na BH Foto está em torno de $2.000 e uma Sony A7S III está em torno de $3.500. Então é quase o dobro do preço. E ela oferece mais por esse dobro de preço? Isso que a gente tem que ver, certo? O que eu achei primeiro da construção do corpo desta câmera? A Sony sempre foi famosa pela falta de feeling na pegada e tal, e eu curti bastante a pegada dessa câmera, certo? Ela não parece ser uma pegada assim de tanta qualidade quanto você tem na Z6 aqui, certo? A Z6 ela parece ser mais geladinha, ela parece ter mais metal, as borrachas parecem ceder mais a sua pegada, assim, parece que ela abraça melhor a sua mão. A A7S III não é assim, é mais... parece mais Xing Ling, assim, não é aquela qualidade super top que você tem na Nikon, certo? Porém, pelo lado da funcionalidade, eu achei esse corpo espetacular, porque ele tem vários desses dials, dessas rodinhas que você pode girar para controlar diafragma, para controlar exposição, para controlar ISO, para controlar a compensação da exposição. Eu achei que esse design lembra até, sabe qual câmera? As Fujis, né? A Fuji tem muito desses dials para você girar aqui que faz você ter controle de tudo muito rápido. Na Nikon Z6, por exemplo, para eu controlar o ISO, eu consigo controlar só com a mão direita como está aqui,
mas eu tenho que apertar o ISO aqui em cima, segurando e girar a rodinha, certo? Então é um estágio duplo que eu tenho aqui. E já aqui na 7S3 eu posso colocar a rodinha aqui atrás para controlar o ISO, então eu tenho um controle direto aqui do ISO. Tem duas rodinhas a mais na A7S3 que você não tem na Z6, certo? Na Z6 ou na Z6 II, qualquer uma das duas não vai ter o mesmo corpo, certo? Por outro lado, aqui a gente tem a telinha de cima aqui, né, esse dial, essa telinha LCD aqui em cima que não tem na 7S3, mas que eu não sinto falta, assim, dificilmente utilizava essa telinha. É mais para fotógrafo, quando a câmera está no tripé, você quer olhar de cima, não precisa se abaixar para ver as configurações. Como essa câmera é mais focada para o vídeo, faz sentido não ter essa telinha aqui em cima, certo? Vamos lá, autofoco. Esse foi um fator determinante. Eu esperei bastante a Nikon resolver a questão do foco. Ela melhorou bastante com a Z6, tem um autofoco muito bom, tem um autofoco confiável, mas não se compara ao que uma Sony A7S3 oferece. O foco disso aqui é coisa de outro mundo mesmo. Ela identifica o olho a uma distância incrível, o rosto então também muito. E eu percebi que em situações de grande contraste aqui na Nikon, ela não conseguia focar em rostos, ela tinha dificuldade. E quando eu queria focar em alguém que estava se aproximando da câmera de uma certa distância, ela não encontrava o rosto. Então ela ficava fazendo um certo hunting ali, uma procura pelo foco, que me atrapalhava nas minhas gravações. Eu percebi que eu perdi, eu tinha que fazer várias vezes a tentativa de foco para conseguir o resultado esperado, certo? Eu espero agora que com a Sony A7S3 isso se resolva. Eu ainda não pude testar ela em trabalhos mesmo com pessoas sendo filmadas, porque eu tô com Covid. Eu até tô fazendo esse vídeo para lembrar como é que é ter o Covid daqui de 20 anos, quando a gente já tiver superado tudo isso. Agora eu tô com Covid, tô sem olfato e sem paladar. Vamos falar sobre qualidade de imagem agora, que você vai dizer, nossa, mas então a qualidade de imagem aqui deve ser muito superior à sua Nikon Z6. E se for considerar só o arquivo interno, gravado internamente nas câmeras, sim, aqui a gente vai ter o S-Log 3, que é espetacular, que te dá 13 stops de alcance dinâmico. E aqui a gente só vai ter que aqui é 10 bits no caso, gravação 422, 10 bits, aqui vai ser 420, 8 bits, que é um arquivo bem mais compactado, com menos alcance dinâmico. Ele não vai ser tão flat, né? Você não vai ter tanto os realces e as sombras preservadas como você tem aqui na Sony, que te oferece o S-Log. Porém, se a gente for gravar no Atomos Ninja 5, como eu tenho aqui, que eu utilizo ele sempre, né? Eu gosto de ter uma tela grande assim para ver foco, para ver meu enquadramento, para ver as cores, tudo isso, e até para mostrar para o cliente no local do shoot, eles gostam de ver. Aí nesse caso é muito parecida a qualidade de imagem entre essas duas câmeras. A Nikon Z6 com o Atomos Ninja tem uma qualidade espetacular de imagem, certo? Porém a gente deve considerar que a Nikon Z6 vai fazer apenas 4K 30 FPS aqui. E a Sony faz 4K 60 FPS sem crop no sensor. Então é muito legal ter essa possibilidade de filmar tanto os seus shots principais, como os seus inserts, que são aqueles takes em câmera lenta, tudo em 4K. Na Z6 eu tinha que filmar, por exemplo, a entrevista em 4K, e aí eu fazia o B-roll lá, depois em 1080p, porque era o que a câmera me permitia. Agora com a Sony A7 III, com a Sony A7S III, eu vou poder fazer esses B-rolls em 4K, e se eu gravar internamente aqui na câmera, até 4K, 120 quadros por segundo, em 10 bits, e 422. É muito impressionante mesmo. Atalhos físicos. Outro ponto para a Sony A7S III, tem muito botão nessa câmera e é tudo customizável, né? Você pode customizar esse C1, C2, C3, C4, os botões que já tem os títulos aqui também você pode customizar para a função que você quer utilizar a sua câmera. Então eu gostei muito dessa parte customizável, você pode deixar a câmera exatamente como você quer. E na Nikon você também consegue fazer isso, mas não são tantos botões customizáveis, certo? Não vai ser tanta opção assim que você vai ter como você tem na Sony. Quanto à tela traseira, eu devo dizer que a da Nikon é consideravelmente melhor. Mesmo sendo uma câmera mais antiga, ela tem mais resolução, ela é mais vívida as cores e é um pouco mais clara. A da Sony A7S III realmente é uma telinha bem ruim, mas tem a vantagem, né, de ela girar 180 graus, que eu acho espetacular, que a Nikon Z6 não permitia isso. Porém, a gente deve ressaltar que a Nikon Z6 ela vira nesse sentido, e isso pode ser interessante
quando você for fazer fotografia. Isso é bem legal porque fica mais compacto, não fica a tela para fora. E para usar em gimbal também eu gosto de ter a tela assim, que você pode ver, se você segura o gimbal aqui embaixo, a tela fica virada para você. E já aqui na Sony A7S III, você tem que já balancear o gimbal com a tela lá para fora, certo? Porque senão vai ficar muito para fora o balanceamento do gimbal se você abrir a tela depois que ela já estiver no gimbal, certo? Então, tem seus benefícios, tem seus malefícios, os diferentes tipos de tela. Interessante também ressaltar que a Sony, eu já habilitei o meu Atomos Ninja para gravar em RAW. Então eu consigo já gravar em RAW no meu Atomos Ninja, porém eu não consegui fazer o meu computador ler os arquivos em RAW. Eu não sei ainda como fazer, ainda não fui atrás a fundo para pesquisar como fazer a leitura do RAW pelo Adobe Premiere, que eu não consegui ainda fazer a leitura, então não posso opinar ainda pelo RAW da Sony A7S III, mas é um RAW em 4.2K, que aí realmente ela utiliza todo o sensor dela para produzir esse arquivo em 4K. Eu estou ansioso para testar isso. Quanto à estabilização, a da Sony é melhor que a da Nikon, não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Ela tem, assim como a Nikon tem uma opção de estabilização digital também, que faz um crop de 1.1 vezes. Eu achei bem legal, eu achei que dá menos warp, que aquele efeito gelatina que parece acontecer na Nikon, aqui na Sony não parece acontecer tanto. Mas a estabilização ótica do corpo também já é muito boa mesmo, é superior à da Nikon pelo que eu pude observar. Quanto a lentes, né, como eu falei, se você não se importa de não ter uma lente original Sony, você pode pegar Sigma, pode pegar Tamarons. Hoje mesmo a Sigma anunciou a criação de uma 2870 f2.8 abaixo de $1.000 para o sistema Sony. Então a gente tem outras marcas fazendo lentes para o sistema da Sony que na Nikon ainda está muito lento e a gente não sabe ainda se vai ter ou não. Então em termos de lente, por incrível que pareça, a Sony ganha, eu diria, porque é mais acessível. Os preços da Nikon realmente estão muito altos para essas linhas de lentes Z. E aí você vai dizer, tá, mas eu posso comprar uma Z, usar o adaptador FTZ e filmar dessa forma, certo? Sim, porém o barulho do foco é muito alto, certo? É muito alto mesmo. Deixa eu ativar aqui para vocês ouvirem. Toda lente F vai fazer esse barulho e você só vai evitar isso se você tiver lentes Z, que aí são silenciosas, assim como as da Sony, certo? Eu vou colocar aqui a lente na Sony para mostrar para vocês a diferença do setup que a gente tem, que a gente tá falando aqui, certo? Olha a diferença de tamanho disso aqui. Isso aqui num gimbal dá muita diferença, essa diferença de tamanho. E claro, eu acho que a Nikon tem muito ainda para evoluir nessa linha Z e eu acho que eles têm espaço. Uma das questões é isso aqui. Olha a diferença de tamanho de tampa. Olha como o mount da Nikon é gigantesco comparado com o da Sony. É muito grande mesmo. E a Nikon sempre anunciou que isso seria um grande diferencial deles, que permitiria eles fazerem lentes mais nítidas, mais claras principalmente, mais leves. Porém até agora a gente não viu nada disso, né? Infelizmente a gente tá vendo lentes muito boas sendo produzidas pela Nikon, mas elas não estão acima do nível produzido pela Canon ou pela Sony. Se bobear, ela está no mesmo nível ou até mais baixo de repente. E agora, será que eu vou migrar para Sony? Será que eu vou vender tudo que eu tenho da Nikon? Eu ainda não sei. Como eu disse, eu ainda não levei essa câmera para fazer fotografia e vídeo e ver como é que ela atua mesmo em todos os jobs que eu faço como filmmaker e como fotógrafo. Eu tenho que testar bastante ela, mas se eu amar essa Sony A7S III, é muito provável que eu adquira ou uma Sony A7 III ou uma Sony A7C para ser segunda câmera e para atuar como câmera de fotografia, né? Como vocês sabem, eu vendi minha Nikon D5 porque os esportes de rua pararam por completo, não tem, e eu estou muito mais no vídeo agora do que na fotografia, então eu resolvi investir minha grana no que está realmente me revertendo grana, que é no vídeo. Mas isso não significa que eu vá migrar completamente para a Sony. Hoje mesmo também a Nikon anunciou uma nova firmware para Nikon Z6 II e Z7 II, que em tese melhorou muito o autofoco. A gente tem que testar isso também e ver se de fato melhorou. Mas então, eu gostaria de terminar esse vídeo falando que eu estou muito satisfeito
nas minhas primeiras impressões aqui com a Sony A7S III. Parece ser uma câmera muito promissora, que eu acho que vai me dar novas possibilidades no vídeo. E fica essa dúvida de se eu vou vender minha Z6, vou manter ela, vou continuar com ela na fotografia e a Sony no vídeo. O que vocês acham? O que eu deveria fazer? Deixa aí nos comentários que eu tô na dúvida, tô esperando algumas sugestões aí de vocês. Fora que tem a Canon me filmando agora, a Canon M50, hein? Tá à venda também, se quiser essa Canon M50, ela tá à venda. Bom pessoal, ficou interessado nessas câmeras aqui, no Atomos, tudo isso aí eu comprei lá na Brasil Box. Vai lá dar uma conferida, vai ter o link aqui embaixo pra você ir lá e dar uma conferida nos produtos deles, tá? Era isso aí, espero que tenham gostado do vídeo com coronavírus. Espero que não tenha voado gotículas aí em vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!